Betmotion. Entre pra ganhar. Aloha, estamos aqui em mais um podcast, Aloha Podcast, e hoje é um dia muito especial para mim. Eu tenho dois grandes amigos, caras assim muito competentes, pessoas espetaculares, e já conheço eles há muitos, muitos anos. Um deles há quase 40 anos, né? E o outro já há uns 20 e poucos anos, e são pessoas extremamente competentes. O primeiro que eu estou fazendo todo esse momento especial é o Marcelo Spillmann, meu grande amigo, presidente do Aquarrio, né? E o seu irmão aqui, Davi Spillmann, meu grande amigo, meu vizinho, especializado assim, em afogamentos, um cara assim que eu gosto muito. Marcelo, prazer imenso ter você aqui no Aloha Podcast, você que presidiu e ainda preside lá o Aquarrio, né? Aquela obra espetacular que alavanca o turismo do Rio de Janeiro, tem várias pesquisas. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, depois a gente fala com o Davi. Obrigado, Rico. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Não foi fácil chegar aqui, né? A gente sabe. Mas, assim, o Aquarrio foi um sonho que eu consegui realizar. E não muito depois foram alguns anos para a coisa se tornar uma realidade no sentido de antes da obra, né? E foi quando a gente falou sobre o Museu do Surf, né? Que eu achei super legal a tua proposta. E o Aquário foi um empreendimento que eu achei assim, muito interessante para o Rio de Janeiro. Foi difícil de fazer, mas é um equipamento não só de turismo, de lazer, de entretenimento, mas especialmente de preservação, pesquisa. De educação, de pesquisa. Há 2 anos atrás, o Aquário foi eleito o aquário com o maior número de pesquisas científicas publicadas no mundo. Nenhum aquário fez tanta publicação quanto o Aquário do Rio. Então, Marcelo, isso é importante. Muito interessante falar sobre isso, que o público em geral, às vezes, pensa que o aquário é só os peixinhos lá dentro, né? Mas é muito mais, né? As pesquisas que você faz para a preservação dos animais, não tem muito estudo sobre isso? Não, claro. Tem gente que é contra, mas assim, se o ser humano não fosse predador do jeito que é, não precisava de zoológico nem de aquário. Atualmente, alguns anos atrás, já aquários zoológicos têm uma função, que é esse tripé de educação, pesquisa e conservação. Se você não está cumprindo essa função, eu concordo, o aquário ou o zoológico tem que fechar. Então, um bom aquário tem que cumprir exatamente esse papel de educação. A gente recebe no aquário, ainda que o aquário seja 100% privado, a gente recebe todas as crianças de escolas públicas de graça, exatamente para dar o acesso a essa juventude, para que eles tenham noção do ecossistema marinho e até se tornem, no futuros, pesquisadores, biólogos marinhos. Então, a parte de pesquisa, sem dúvida nenhuma, a gente faz um trabalho brilhante. E na parte de conservação, o aquário já reproduz e conserva diversas espécies ameaçadas de extinção. E o Aquário do Rio é o único aquário no mundo a reproduzir raia borboleta. Caramba. Nenhum aquário conseguiu fazer isso. A gente reproduz 4 espécies de raia, vários tubarões, algumas espécies de peixe. Então, eu acho fantástico. Que é um trabalho fantástico. Eu acho que já é muito reconhecido. Acho que a população, o meio de conservação, de pesquisa, reconhece que o aquário é um bom equipamento que presta um serviço para a sociedade. Marcelo, queria falar um pouco, meu querido, meu vizinho, Davi Spillmann, surfista, casca grossa, todo dia dentro d'água, né? E eu tenho recordações maravilhosas, né? Falando de você, né? Desde a época do Salvamar, né? Que eu sempre acompanhei, sempre tive uma relação maravilhosa com todos os coronéis lá, por causa do Botinho, Salva Surf, os campeonatos que eu realizo, a minha escola de surf, né? E você faz um trabalho espetacular. Como é que é esse trabalho exatamente que você faz de terapia intensiva, né? Todas as emergências de afogados, é isso? Isso, Rico. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, com meu irmão aqui também. Pô, é uma oportunidade única, né, na vida. É super legal estar aqui, falar de surf, de afogamento, de socorro.
E a gente tem muitas histórias juntas. A gente estava contando antes algumas histórias, estava lembrando aquela história que você trouxe um camarada que saiu o ombro lá na prainha e chegou lá e botou no deck, deita aqui, vamos botar o ombro no lugar, assim, você tocou na campainha, eu botei o ombro no lugar. São muitas histórias que a gente tem juntos, né, Rico? Isso começou, acho que lá pelos 1990 e alguma coisa. Bem no início. Em 90, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu sou médico, né? E eu sempre trabalhei com terapia intensiva. E eu entrei no Corpo de Bombeiros para trabalhar com os guarda-vidas nas praias. E ao entrar no Corpo de Bombeiros, a gente percebe claramente que não existiam muitas coisas, muitas dinâmicas corretas, processos de tratar, protocolos de tratar os afogados. E a gente começou a estudar e entendeu que havia uma necessidade de juntar o Brasil para resolver esses problemas de afogamento, né? Tem inúmero número de afogamentos. As pessoas não têm ideia de quantas pessoas se afogam no mar e na piscina, né? Depois você fala... Rico, 15 brasileiros morrem todos os dias afogados. Afogamento é a primeira causa de morte de 1 a 4 anos. É segunda de 5 a 9 anos de idade. Incrível, né? Então, esse trabalho de preservação... muito importante, né? Eu queria aproveitar aqui e fazer o merchandising aqui do programa, agradecer todo mundo que vem assistindo o nosso programa, que é o Aloha Podcast, que eu trago pessoas diferentes, brilhantes, como os nossos convidados, né? O presidente da WSL, o Ivan, o Chumbo, que é surfista de onda grande, o Alemão, o Eric de Souza, é um conteúdo muito bom. Então, eu queria agradecer vocês aí que prestigiam a gente. Se quiser dar uma olhada no canal do YouTube, no Spotify, se inscreve lá também no nosso Instagram, porque é muito importante para a gente poder continuar crescendo e trazendo essa audiência maravilhosa. E não podia deixar de agradecer a Betmotion, que é um site de apostas, um site de emoção, que patrocina vários esportes brasileiros, né? E tem o surf também. Olhar um futebol, uma final de campeonato, uma final de Libertadores e um campeonato de surf já é emocionante. Ainda ganhar um dinheirinho é muito mais. Entre para ganhar, né? É o slogan dele. Também temos a Simples Reserva, que nos patrocinam, né? É um tipo de roupa espetacular, bem básica, como você está vestido, que a gente gosta, sem logomarca grande, sem chamar atenção, aquelas cores maravilhosas, né? Tem toda a linha, moletom, short, né? E é interessante que a Simples Reserva, ela tem uma única loja, que é no Barra Shopping, né? Que é a única loja que você vai presencial. E está abrindo mais 2 agora, né? Norte Shopping e também Rio Sul. Então, está crescendo e a gente crescendo junto, né? Então, obrigado aí. Você pode ver também quem quiser fazer a primeira compra, tem o Aloha 10, que tem um desconto, né? E tem um presentinho aqui para vocês. Caraca, ainda vamos ganhar aqui, presente. Aqui é tudo. Nossa, aqui não sai de mão abanando, não. Aqui, Marcelo. Nossa Senhora. Você também, por favor. Opa. Obrigado. Opa. Vamos abrir, então. Muito legal, cara. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha lá. Porra, camiseta. E Adoro o que é legal camiseta, que a camiseta, olha só a malha. A malha é um algodão peruano, parece brincadeira mais, não, mas é super macio. Naquela camisa que transpira, que cai mal, né? Olha as cores, né? Um azul marinho, né? Um tijolo, assim, bem legal. Muito legal, mesmo. Obrigado, mandei trazendo o tamanho de vocês aí, tá legal? Show. Ótimo. Maravilha. E para complementar, tem mais presentinho aqui, ó. Que vocês não vão... Caraca. Rapaz, depois que a gente ganhar esse presente, eu posso ir embora? Aqui. Pode, aqui vale tudo, aqui, ó. Ó, Léo Duarte, vocês não vão ficar livres de mim, não. Olha só que legal. Caramba. Vamos lá. Porra, surpresa. Então eu vou ter que ficar até o final. Vou ter que ficar até o final. Olha, vai ter que ficar até o final? Claro que tem mais um presente super até o final. Legal. Do programa? Esse é do programa, né? Com o Rico de Souza, isso aí. Quem quiser comprar pelo QR Code ou entrar no site, tem 10% show, cara. 10% de abatimento no cupom Aloha 10, que é o nosso cupom. Bem legal, ainda leva abatimentozinho. Ou então pode ir lá no Barra Shop ou nas novas lojas que eles estão abrindo, né? E só para finalizar, temos também aqui uma força total do gourmet. Já foi lá no gourmet japonês? Já, adoro o gourmet. Adoro o gourmet? Já foi lá? Várias vezes. Então, muitos. hoje a gente, no final do programa, vamos ter aqui
vamos poder degustar aquele japonês maravilhoso, aquele espetáculo. gourmet, é muito bom. O único problema do gourmet é que é tão gostoso que quando você come outro japonês, outra culinária japonesa, você passa a não apreciar tanto. Eu sou fã total. Você vai virar fã também. Vamos lá. Marcelo, então, já começando nossa entrevista, eu vou te falar. Você sabe que eu gosto de remar para alto mar, né? Para ir nas ilhas, né? E eu coloquei esse livro que você acabou de lançar dentro do meu carro. Aí, quando eu botei isso assim no banco, eu olhava, por exemplo, vou remar, eu olhava esse tubarão, aí eu virei ele de cabeça para baixo, que ele não me traz muitas boas memórias, que você está lá fora, assim, a 10, 15 quilômetros da costa, né, ou a 2, 3 quilômetros, pensar num tubarão, né? Fala um pouco sobre esse livro e queria agradecer que você me deu esse presente autografado aqui. Fala um pouco sobre esse trabalho, sobre esse estudo seu. Cara, esse livro é mais um livro que eu tento atingir um objetivo de desmitificar os tubarões. Mostrar que os tubarões não são as feras que a gente imagina, ou que a mídia... Não é tudo bonzinho. Assim, qualquer animal que tem boca e dente morde. Inclusive o ser humano. Até a gente mesmo. É muito mais perigoso. Então, a ideia é exatamente essa, mostrar assim, por que eles atacam. Existem algumas razões específicas. Existem só 3 espécies no mundo que efetivamente atacam o ser humano por erro de identificação visual. Só 3 que... Só 3 que são implicadas, as mais implicadas. O Great White, o branco, o tigre e o cabeça chata, que é o mais envolvido nos ataques no Nordeste brasileiro. Recife. Isso. Então, quando você fala em surfar aqui no Rio de Janeiro, em qualquer parte do litoral brasileiro, eu diria a você que as chances de ser atacado por um tubarão são absolutamente desprezíveis. No Rio de Janeiro, você teve, nos últimos 200 anos, 8 ataques registrados. Então, assim, quando você fala em Recife, Recife tem um problema efetivo. Que é um ali existe um né? perigo. Me lembro que eu estava dando palestra num colégio, o maior colégio de Recife, e a diretora do colégio ficava falando para mim que eu precisava falar para as crianças como era perigoso ir à praia em frente, porque o colégio era em frente à Boa Viagem. Então, ali existe um problema real, existe uma preocupação, existem formas de você evitar. Claro, a mais óbvia é não entrar na água. Né? Só que a gente não pode fazer isso, nem quer. Tá? Então, existem ali algumas regras a serem seguidas em Recife. Quem não segue essa regra, às vezes pode ser atacado. Mas, assim, passa-se 1 ano, 2 anos sem ataque em Recife. Então, não é como as pessoas imaginam, pisou na água, você vai ser mordido. Absolutamente. Ali houve um desequilíbrio ecológico, ali, parece assim, ter um mangue, né? Na década de 90 foi construído o Porto de Suape. Eles ali, na construção do Porto de Suape, eles fizeram dois problemas, causaram 2 problemas. Acabaram com o mangue da região, que fornecia vida. Tá? E segundo, fecharam 2 bocas de rio. A fêmea do cabeça chata, ela entra na boca de rio para parir o filhote. Há milhões de anos existia uma população ali na área do Suape que não representava grandes problemas. Quando eles fecharam os rios e acabaram com a alimentação, aquela população se deslocou para Grande Recife. E quando ela se desloca para Grande Recife, especialmente Boa Viagem, tem um canal submarino e na borda do canal tem a melhor formação de onda. Então, você tem um problema de estatística. Quando ainda não havia encontro entre o tubarão e o homem, não havia incidente. Quando você aumenta a interação, você aumenta a possibilidade de haver incidente, que é um ataque por erro de identificação visual. O tubarão está caçando um peixe naquela região que a água é turva, tá? E às vezes ele dá uma mordida, que a gente chama de investigatória, é uma provadinha no surfista, vê que o surfista é muito ruim, não é gostoso. Não, o surfista não é gostoso. Para ele não é. Pode ser que para os outros. E as surfistas? Não, surfistas diferentes. Mas quando dos surfistas. Os surfistas não são gostosos e às vezes o tubarão já foi até visto em outros ataques, ele jogando, cuspindo fora. Então você vê, não é o alimento. O homem não é o alimento do tubarão. Agora, uma pergunta, uma curiosidade assim. Dizem que quando o surfista está pegando onda, ele se assemelha com a tartaruga. Isso assim, esses 3 tubarões, cada um tem uma característica diferente. O cabeça chata a gente acabou de falar, que é pegando um peixe e se confunde. O tigre, essa situação é para o tigre, especialmente no Havaí.
você teve um aumento considerável de tartarugas marinhas por E lá causa é da proibido conservação. caçar tartaruga, né? Exatamente. Hoje tem muita tartaruga, e aí elas chegam próximo da arrebentação da água, e o tubarão-tigre, quando ele olha de baixo para cima, contra o sol, um surfista parece uma tartaruga. É. E ele pode, mais uma vez, Confundir. Um erro de identificação visual por inexperiência, normalmente são os tubarões de menor porte, mais jovens, que podem dar aquela provadinha, ver que não é o que ele imaginava e vai embora. A mesma coisa acontece com o tubarão branco. Na fase de transição, de dentição e de alimentação, ele pode confundir um surfista ou um mergulhador com um leão marinho, um elefante marinho. No Havaí, né, que é o lugar que eu surfo, eu conheci a Marjorie, que já foi mordida pelo tubarão, foi na Neaqueia, né, ela é de São Paulo, mora lá. E tem um lugar onde eu adoro surfar também, que é um dos lugares mais... É a segunda praia de mais ataques de tubarão. Já sumiram os surfistas lá, né? Ao lado do Leftovers tem Little Sunset, né? Ou Alligators, tem essa... E é um lugar que pouca gente surfa, e eu gosto de surfar lá justamente, Davi, porque tem menos gente, né? E é uma praia meio escondida, assim, então é legal porque você foge daquele crowd de Pipeline, Rock Point, Sunset, né? E também não quebra. Ali quebra só quando o mar está acima de 1,5 m, até 2,5, 3, né? Assim, uma onda bem legal. Davi, antes de falar isso aí, cara, estou muito feliz de verdade que a gente é amigo há tanto tempo, meu vizinho no Mar-a-Mar, a gente tem essa relação, né? E gostou do estudo da GR Studio aqui? O que você achou? Tá muito legal, né? Cara. Profissional, né? Mas não podia deixar de ser, né, cara? A gente só não esperava outra coisa. A gente ou faz bem feito ou não faz bem feito, né? Queria agradecer o Beto também, a equipe aí da GR, né, que sempre está disponível aí para a gente, né? E aqui gravam 100 pessoas, 100 clientes, né? Então, para conseguir, eu estou direto aqui eu tenho um dia marcado, toda terça-feira com esse horário aqui, para poder, como é que se fala, manter assim, a continuidade e ter horário, né? Porque aqui é disputado, né? Mas assim que é bom, né? Vamos falar um pouco sobre os afogamentos, né? E essa relação que você tem com o mar, né? A Sobrasa, né? Fala um pouco sobre a Sobrasa. Então, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a gente fundou isso em 1995, onde a gente percebeu que havia um número muito grande de pessoas morrendo afogadas e precisava juntar os corpos de bombeiros, os guarda-vidas civis. Para unificar, né? Unificando o Brasil em torno dessa causa, sabe? Às vezes as pessoas não sabem quantas pessoas morrem, né? Assim, 15 por dia, né? São 15 brasileiros por dia e o afogamento é uma das situações que mais mata nossos jovens. Então, de 1 a 24 anos, ela está entre as primeiras causas de morte no Brasil. E é uma coisa interessante que não chama a atenção da população, uma coisa meio assim camuflada, só a família, os amigos que sentem, mas não é uma coisa que sai no jornal. Então, esse trabalho da Sobrasa, o seu trabalho junto aos bombeiros, ao GEMAR, que eu quero fazer um elogio aqui pelo trabalho dos guarda-vidas todo dia naqueles mares grandes. E eu posso falar isso, que eu tenho essa relação desde antes do GEMAR, desde o Salva-Mar, quando era polícia, até agora, e tenho conhecido todos os coronéis e agradeço muito essa relação muito saudável. Fala um pouco sobre esse trabalho. Então, o que a gente fez foi juntar todos os especialistas, os maiores especialistas do mundo, dentro do Brasil, que nós estamos no topo da cadeia dos protocolos. Então, a gente juntou todos esses especialistas para entender e poder praticar as melhores práticas dentro da medicina. Eu já trabalhei no helicóptero, Couto, né? Fui chefe do CTI do Miguel Couto 12 anos. Ali é uma escola, ambulância. Sabe tudo, já viu de tudo. A gente vê muita coisa na praia, né, Rico? Muita coisa na base. Mas eu tive a felicidade de poder ver na praia, e na prática, levar para o Miguel Couto, ver no CTI. Quer dizer, eu conheço todo o problema, todo o processo, né? Me lembro, assim, de várias situações
por exemplo, uma situação que você veio contando pra gente daquele havaiano que você salvou e ganhou um prêmio lá no Havaí, né? Toda a dificuldade, o cara era muito pesado, você botou em cima da prancha, aí ele caiu de volta e acabou ressuscitado né, você ganhou um prêmio por isso, né? É até interessante, estava surfando com o Ian, com a Denise, vários amigos lá em Macarra, mar pequeno, 6, 8 pés, tranquilo, dia de sol lindo. Eu saí da água e os havaianos falaram, Rico, vamos andar como é que chama? Aquela prancha enorme que vai vários em cima, não sei como é que é o nome dela, também né? não. Mas sabe qual é, não Sei, sabe? sei. Eu falei, não vou, era louco para surfar naquilo, mas não fui, né? Estava meio cansado. E aí eu tô ali em Macarra olhando e, de repente, a Denise, a esposa do Ian, falou, olha lá, aquele cara, uma prancha sozinha ali, uma prancha já lá... Prancha sozinha sempre chama a atenção da gente. E Macarra é assim, quebra lá fora, dá uma enchida, aí fica um buraco que ela não vem direto. Aí eu olhei, será que tem alguém lá? Fiquei questionando. E aí passou os minutos, né? E isso o cara lá embaixo, né? E quando eu resolvi até chegar lá, já tinha passado uns 5, 6 minutos. E era entre 2 torres de guarda-vida em Macarra, quem já foi ao Havaí sabe, uma torre lá direita, outra esquerda, e aí eu sou turista lá, né? Vai um surfista maluco, pá! Fui a toda velocidade. Quando eu cheguei lá, eu vi um corpo embaixo d'água. Nunca. Já tinha pego uma vez, tu tá até envolvido nessa primeira vez que. Aí peguei o cara e o cara era pesadão, já estava roxo, né? Nunca. Cara grandão, eu botei ele para fora d'água e o fato de eu sair rápido chamou a atenção dos guarda-vidas. Aí eu fiz sinal que eu não conseguia tirar o cara sozinho, mas me preocupei em botar o rosto dele. A via aérea fora da água. Fora da água, né, cara? E era um lugar que estava mais calmo, né? Aí todo mundo viu. Aí veio uma ambulância lá, diferente do Brasil. Os caras veio mais devagarinho aqui, os caras veio rápido. Todo vapor, aí veio com a malinha lá, chegou, fez o procedimento e eu cheguei até a chorar porque o cara saiu sem vida da praia, né, cara? E eu falei, se eu tivesse ido antes, né, eu poderia ter... 2, 3, era muito tempo que ele estava lá, né? Aí passou 2 dias e o Vitor Marçal, que é chefe dos guarda-vidas, né? Ele é do Paraná e é chefe lá dos guarda-vidas North Shore, ligou para Macarra e saiu na televisão que um turista tinha, como é que se fala, salvado um cara, né? Mas que estava em... Turista era você. O turista era eu, né? E foi tudo de repente, porque, na verdade, o cara não se afogou, ele vinha na prancha, aí Macarra tem o backwash, aí bateu e tomou uma pranchada aqui, eu vi que estava... Perdeu a consciência. Perdeu a consciência e desmaiou. Aí eu vi, soube que ele estava... ele viveu, e depois eu tentei encontrar ele, o mar... Eu soube que ele estava em Macarra e o mar estava gigante, tinha uns 5 caras na água, eu entrei, mas estava tão grande que eu nem fiquei preocupado. Mas, Rico, eu acho muito legal mostrar isso aqui. Esse é um projeto Surf Salva que a gente está fazendo há 20 anos no Brasil todo. A gente faz pelo menos 50 Surf Salvas, onde a gente ensina prevenção, resgate, primeiros socorros. E isso aqui teve origem contigo, né? Foi você que criou isso aqui. Isso a gente está fazendo há 24 anos aqui no Brasil. E o Rico criou em 1984. O primeiro, na época, chamava-se Salva Surf. Agora chama-se Surf Salva. Mas que salva, isso que é importante. Exatamente. Não, e o então que é legal, muito legal, né? Porque eu sempre tive essa boa relação com o Gemar e sempre vi que o surfista era muito amigo do guarda-vida. São pessoas que estão no mesmo ambiente, que podem cumprir funções iguais. Se ajudar, né? Se ajudar. E o surfista já está dentro d'água, né? Então eu reuni... Olha os bandidos, Picuruta Salazar, Almir Salazar, Ianzinho, só cara, os melhores surfistas do Rio. Recebemos um treinamento em Copacabana, né? E aí começamos com isso. Mas eu queria deixar esse recado aqui, queria agradecer ao Rico e ao guarda-vidas Neil por terem criado esse programa Neil, e a gente toca aí com o maior prazer. E eu acho legal que cada um na vida tem uma missão, né? Hoje mesmo eu tenho pensado nas missões que a gente tem aqui na Terra, né? Um veio para ser um grande engenheiro, outro veio para ser músico, outro veio para ser maluco, cada um com a sua mensagem. E eu acho que, através da escola de surf, essa relação com o Gemar, e até pessoalmente mesmo, né? Você tem várias pessoas que você pode ajudar, né? Um está precisando de um antibiótico, um que perdeu... Você conhece gente que está precisando? O que não falta é gente, né? Então, a gente tem que ter uma missão e fazer isso de coração. Claro. E parabéns você com a sua missão
com salvamento, que salva inúmeras vidas, e o Marcelo aí com a sua missão de preservar o meio ambiente nesse tripé aí do aquário, que é conservação, pesquisa e turismo, né? Não, conservação, pesquisa e educação. Educação, né? Eles andam... E o turismo também está junto, claro, né? O turismo sustenta. Claro, mas turismo, o né? tripé do bom aquário é educação, pesquisa e conservação. O resto vem na sequência, na consequência. Quando você faz um bom equipamento, ele se torna um bom equipamento de turismo, de entretenimento, de várias outras coisas. Marcelão, onde é que começou essa paixão pelo mar, pelos peixes? Cara? Que eu sei que vocês dois são apaixonados, como eu também. Isso não é uma coisa normal, é um negócio que brota do coração. Tem que contar antes, né? Tem que contar o princípio de tudo, né, Celo? Que o nosso pai levava a gente todos os dias para a praia para jogar vôlei, para pegar onda de peito. Né? A gente ia, ele levava a gente para pescar, assim, na Urca, na Barra, a gente às vezes passava a noite na Barra da Tijuca, Pescando. quando ainda dava para fazer isso. Passava a noite pescando. Então, a vivência com o mar foi sempre, desde pequenininho. Então, todos nós, né? Então, a gente tem um irmão mais novo, que é 8 anos mais novo do que eu. Eu conheci já ele, né? Lá na sua casa. Mas É eu tenho, rico o nome dele. Hein? É rico Um também, rico chama já de bom, rico. 2 é demais. né? E eu tenho um irmão gêmeo, então éramos nós três, assim, numa atividade muito constante com relação à água, tanto é que todos nós gostamos, adoramos, o tema gira em torno do mar. Meu irmão, o Rubens, que é artista plástico, ele cria peças, no início ele sempre criou peças de peixe ligado ao mar, Sempre ligado ao tartaruga. oceano. Então sempre teve essa ligação. Mas no meu caso, a gente começou a pescar a gente pescava normal, mas com 11 anos, quando eu tinha 11 anos, mais ou menos 11 anos, havia um pouco mais velho, a gente começou a fazer pesca submarina. E aí, Antigamente toda a galera praticava. Compramos a primeira arma na loja do Bruno Hermani, que era como se fosse meu padrinho, ele que me levou para a África do Sul. Como se fosse um pai para mim. Bruno entendeu? Hermani fez a primeira correção do meu primeiro livro de peixe. E onde que era a loja dele? Já era ali no na. Posto 6. Ali na Francisco Na Otaviano. Francisco Otaviano. Você sabia que foi ele com o Santarelli que fizeram o primeiro campeonato mundial, ajudaram a realizar? Surf. De surf. Eu vim da África, ele e o Santarelli, 2 campeões. Santarelli campeão era mundial. conhecido também, Né? E aí no ano seguinte, eu trouxe para o Brasil e no ano seguinte a UAE 65000 realizou e virou oficial. Mas desculpa aí, manda aí. Não, depois que eu comecei a fazer pesca submarina, uma coisa que me impressionou logo no início, que cada um é cada um, né? No meu caso, o que me impressionou foi que os caras que conheciam, mais experientes, eles identificavam o peixe pelo nome vulgar. Então o cara olhava uma garopa, um badege, um cherne, um robalo. Então o cara sabia olhar e eu falei, eu quero fazer isso também, adorei. E aí isso leva tempo, né? A experiência, olhar, ver. E aí teve um momento que eu já estava fazendo isso. Quando eu entrei, aí eu tinha 16 anos e fui ver um filme do James Bond, O Espião que Me Amava. E nesse filme ele se passa por um biólogo marinho que vai para um laboratório submarino. Eu acho que... E o vilão da história, para você ver se ele realmente é o biólogo marinho que ele está dizendo, tem lá um painel com aqueles peixes super coloridos do Pacífico e passa, aí o cara pergunta, que peixe é aquele para o James Bond? E o James Bond com nome científico. Pá, 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 pá. Cara, eu fiquei hipnotizado. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero agora não mais o nome vulgar, mas eu quero olhar e identificar pelo nome científico. Foi incrível isso. Então, com 16 anos, já sabia o que eu queria na vida. E aí, fiz faculdade de Biologia Marinha tenho vários livros de identificação de peixe, de tubarão, essas coisas. Então, foi aí que nasceu essa vontade. É um privilégio, eu acho que é um privilégio você, com 16 anos, já saber o que você quer. A gente sabe, o que você ama, nossos né? filhos, qual é a todo missão? mundo... porque a gente sabe, às vezes a maioria dos jovens não sabem exatamente o que vão fazer da vida, faz uma grande faculdade, maioria, não né? faz, Então, eu acho que para mim foi um privilégio eu ter essa luz, vamos chamar assim, dizer, é isso que eu quero fazer e ter perseguido, porque também não é fácil, né? Quer dizer, Foco, objetivo. a única faculdade que tinha de biologia marinha era a UFRJ. Então, passei para o UFRJ, fiz... Marcelo,
tem tantos títulos que você tem aqui que eu não quis decorar tudo, que era muito, não ia conseguir. Fala dos seus títulos aqui, ó. Tô aqui, ó. Tem um monte deles aqui, ó. Eu Não, sei. porque o que é legal é que você, além da experiência, você é técnico, né? Você estudou Não, tudo. mas é isso que eu vou falar. Eu acho que eu consegui conciliar o empírico, o pescador. O pescador A conhece prática, né? muito na parte de prática e eu conciliei com a parte científica. Então, eu quando estava na faculdade, eu senti muita necessidade de ter um livro em português que falasse dos peixes. Não tinha. Legal. Então, eu acho que um pouco da minha vivência foi sempre fazer alguma coisa que não existe. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu quero ver se você vai conseguir me responder. Sabe quem começou o surf aqui no Brasil? Quem foi? Eu não sei. Não sabe? Foram os mergulhadores. O Bruno Hermani, o Badué, o Arduino Colação, o Charuto, campeão mundial. Que trouxeram as primeiras Eu pranchas, fico até né? arrepiado, cara. Os caras, quando o mar estava grande, eles surfavam. Eles mergulhavam, né? Então, eu tenho o Charuto, que é bicampeão mundial, claro. né? Que era dono da Richa. Ele falou que Saquarema, aquela laje de fora, era o melhor pesqueiro que tinha no Brasil, cara. Então, você vê como é que tudo se... Combina. Né? E o arpoador, eu sei que existe Santos... O primeiro surfista fez a prancha lá, Omar Gonçalves e outros também, né? Mas o movimento de surf, foram através desse pessoal e também o pessoal, os americanos que estudavam na escola americana, que tinha o PX, que era um supermercado, um departamento que comprava para os americanos e podia trazer as pranchas de surf sem custo, sem pagar os impostos, que eram muito altos, né? Então... Mas a gente começou a surfar... Não sei se foi junto, né, Davi? Mas praticamente junto. A gente ia com uma prancha de Copacabana, a gente morava na Bolívar, ia a pé Posto 5. até o posto Essa 6. aqui que eu trouxe. Ó. Então, mostra aqui. Trouxe. Mostra ela, por Legal. favor. E Esse foi o início de tudo. A gente comprava ela lá no Leme, numa lojinha no Leme, né? O Madeirite. Olha, Depois a gente evoluiu para o isopor, né? isopor era foda, né? Porque isopor... Para ficar em pé. Eu venho dessa mesma... Não, mostra a prancha aí. Pô, essa prancha daí, eu comecei a pegar jacaré com essa prancha, que era Procópio. Só que essa versão da Visfilme, que é muito melhor, né, essa cara? foi eu que fiz. Essa daí, olha só a maneira dela. Mas eu fiz porque eu tava com saudade, cara. É saudosismo, cara. Que brincadeira. Não, mas a gente ia... Depois disso, a gente ia cada um com uma prancha de fibra, né? E ia... Mas não, mas a gente passou pela surfava no isopor. apoador. Não, passamos. Não, mas isso na época de Copacabana. Aí, você ficava com aquela tudo assado. Não, mas aí forrava com tecido. Eu lembro disso. O meu era verde. E é engraçado assim, porque ela vai ficando pesada, né? Então você tem que... O surfista passa que não... E a gente ficava em pé, eu quebrei um monte delas, né? Assim, quebrava fácil. Né? Quebrava muito fácil. Muito bom, né? Estou vendo que vocês são da mesma escola, né, cara? Muito bom. Davi, e me fala assim, qual foi o pior caso de acidente, assim, de afogamento que você já teve? Cara, o pior que a gente já teve é quando... É o que me motivou a trabalhar com essa área. Eu já era médico, né? Mas eu e posso trabalhava... só um minuto, que eu acho que o pior caso que ele teve foi ele mesmo. O quê? Ele se afogou. Tem uma história. Quando pequeno, pode ser que isso também tenha sido assim, uma coisa assim, impressionou ele, né? Eu acho que de repente tem ele trabalha tem uma com ligação. Aquilo ficou... Eu acho que todo mundo que lida com água, que gosta de natação, de surf, de mergulho, já se afogou, já passou um grande sufoco na vida. O meu sufoco foi com 7 anos, na praia de Copacabana, dia 1º de janeiro, ressaca, eu tinha 7 anos, né, de idade, prancha de isopor, forrada pela mamãe, e de repente veio uma onda maior, eu estava com um primo, a onda levou... Aquelas bocas que tinha. A onda levou a prancha dele, eu fiquei com a minha, nadei para pegar ele e botar em cima da minha. Esse foi o meu primeiro salvamento. Botei ele. Quando eu botei ele, veio uma outra onda e lavou também, levou a minha. Tomou aquele caldão. E aí ficamos nós dois nos afogando e de repente veio uma mão e me segurou aqui, era meu pai. Falei, putz, graças a Deus, cara. Porra. E esse foi um trauma. É um impacto, né? A gente vê impactos positivos, assim,
imagino que você tenha a tua história para contar, o Djalma Madruga, outras pessoas contam a mesma história. Eu me afoguei e comecei a me dedicar mais à natação, a saber ter ferramentas para me defender. Mas o que me levou a trabalhar com afogamento efetivamente foi... A gente morava num condomínio e 3 casas ao lado tinha uma criança de 1 ano e meio que vinha com a sua babá todos os dias pegar a minha filha, Júlia, para ir no parquinho. E um dia ficaram 3 dias sem vir. E aí a gente foi lá bater na porta. Saber o que houve. E o garoto havia se afogado na piscina, né? A mãe foi atender a porta, a criança caiu dentro da piscina. Né? É muito rápido, né? É muito rápido. A criança caiu na piscina, quando ela voltou, ela observou que a criança, que o filho estava no fundo. Nossa Senhora. Ela não esperando isso, ela não teve nem resposta, começou a gritar. Os vizinhos acharam que era um assalto. Foram lá e quando foi lá só tiraram o corpo da criança. Essa criança, o nome dela é Kim, né? E essa criança que originalmente criou todo o nosso simbolismo do Siri, né? Então o nome dele é Kim, em homenagem a esse coreano de 1 ano e meio. Isso me marcou a vida, tudo né? Que a gente traumático, fez, né? E tudo que a gente tem feito ao longo de 30 anos tem sido para haver segurança para os outros Kins, para as outras crianças, para as outras pessoas que possam curtir a água, surfar, ir na piscina, cachoeira, mergulhar, toda essa nossa vida que a gente ama, né? Mas com mais segurança. Eu queria te agradecer nesse envolvimento com o Gemar, né? Eu me lembro que teve uma época que eu era patrocinado pelo Madureira Shopping, que tinha o maior número de lojas de surf na época, né? E eu propus, por causa dos afogamentos, que a Barra, em convívio com vocês, eu ouvi falar que a Barra é um dos lugares que tem o maior número de afogamentos no mundo. O pessoal vem da Zona Norte, vê a vala lá, que não tem onda, né, que é mais mansinho, acha que lá é mais seguro, entra o primo, aí começa o outro, vai o irmão, se afogam vários. Então, nós demos, está lembrado? Eu dei cerca de 30 palestras nas escolas municipais, falando sobre afogamentos, e levavam como um oficial de Gemar, e você me acompanhou, chamamos Burle, chamamos vários grandes surfistas para passar para a população, né, o perigo que são as valas e tentar passar para a população esse tipo de, como é que se fala, de perigo, né? O nosso foco é exatamente esse, Rico, é educar para não se afogar. Por isso a gente tem, por exemplo, vários gibis. Tá vendo? São legal que o gibi fala com a criança, Exatamente. Né? A gente tem que ter a linguagem da criança na hora de falar. Então, a gente dá aula, vai na escola, vários programas que a gente tem feito, além dos programas para adultos, mas principalmente crianças. Se a gente conseguir mudar a realidade da educação muito rápido. E quando eu fui com os guarda-vidas, a gente fez várias palestras, né? Eu também evoluí uma segunda, viajando pelo mundo com Rico de Souza, né? Então, que eu falava do Brasil para as crianças, né? Da economia do sul, sudeste, nordeste, né? Aí depois eu viajava para a África do Sul, falava dos tubarões que lá tem. E as crianças adoram, né, cara? E aí a gente volta para as nossas missões, né, cara? Agora eu estou pegando outras histórias que eu fiz assim, me dedicando com amor, né, cara? E eu gostei muito de fazer isso, principalmente nas escolas públicas, onde que eles... Na época que eu fazia, já existia, era o Sport TV, estava começando, né? Então... as pessoas com mais poder aquisitivo podiam ter essas informações do mar, mas as crianças não sabiam de nada de afogamento, de praia. Eu acho que, Rico, um dos principais papéis do aquário, que o Marcelo falou, é exatamente esse, é educar. É você criar uma cultura de entendimento de como lidar com o meio ambiente, né? E eu acho que é um papel que o aquário faz muito bem, né? Eu acho que assim, a gente vê aqui um paralelo, que cada um aqui na sua área... Mas tudo igual. Transformando... a importância de transformar as crianças, né? Transformar no sentido de educar, de mostrar, né? Quer dizer, quantas crianças, isso a gente já sabe hoje... querem ser biólogos marinhos por causa do aquário. É incrível. Tá? Tem até uma história que a Roseni, minha mulher, cita, porque uma amiga, não sei exatamente qual o grau de amizade, mas ela chegou e disse que a filha ia fazer medicina
E depois que foi aquário, resolveu fazer biologia marinha. Que legal. Quer dizer, não, é muito legal, mas para a mãe... é que ela falou, não, mas eu preferia que fosse médico, mas né? tudo que você faz com amor, você cresce, entendeu? Né? Olha o seu trabalho Não, com brilhante. certeza. Eu né? acho assim, é um poder de... Eu acho que a gente tem um poder de transformação. Eu queria te mostrar umas fotos que eu guardei aqui, cara, muito especiais, você vai se orgulhar, entendeu? Vamos. Você tem as fotos do aquário. Antes do aquário estar presente, né? Eu ia lá visitar. visita, né? Fomos visitar, olha, vocês dois, né? E você falava assim, breve, o aquário vai ficar pronto. Eu falei, pô, esse cara tá maluco, aí chovendo, cheio de água caindo. Não, eu levava muita gente e eu dizia, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Olha só, a família toda aí, olha eu de capacete. Pô, a gente era garoto ainda, cara, Rico, né? Mas muito bom, né, cara? Assim, todo olha só como é que era o Esse aquário. é o túnel, Ali que é É o túnel, ali é um túnel que você passa por dentro do grande tanque. o tanque é lá embaixo. O tanque né? é esse aí. Aí, Olha esse só é o agora, túnel. olha lá. Vê só que o Patrick aqui, ó. Patrick novinho em folha aqui, ó. Muito bom. Né, cara? É tudo legal, né? Olha só que lindo o incrível, túnel, né? cara. Você imaginar um túnel, extraordinário. quantos metros? 10 metros embaixo? São 7 metros de profundidade. 7 metros. Olha o tubarão aí. Esse que ele fala que é bonzinho, não morde não, mas quando eu estou remando lá Cara, fora mas nas ilhas, eu sempre penso nele. Aqui, quem quiser ler aqui o livro do Marcelo, espetacular, eu já comecei a ler uma parte, né? Muito interessante. Tem em todas as livrarias, Marcelo? Todas. Hein? Todas as Mas não vai livrarias estar tem. autografado como o meu, não, né? Infelizmente esse daqui não. Infelizmente especial. não. Olha, essa daí, que tipo de raia? Essa é a ticonha. Ticonha? É uma das raias que a gente reproduz em cativeiro, lá no aquário. Pô, que Essa é legal. uma ticonha. Eu já mergulhei lá, fui convidado lá pelo grupo. Então, é extraordinário, né? Você vê? Extraordinário, você mergulhar junto dos tubarões. o Museu do Surf aí. Olha o Museu do Surf ali, olha lá. Isso é uma coisa extraordinária, Rico, porque a gente falou sobre isso. Cara, como o Museu do Surf chama a atenção das pessoas. É extraordinário. Todo mundo quer tirar foto, quer... E foi um negócio muito legal, né? Quando você me propôs. Eu queria te agradecer, porque quando eu levei isso há muitos e muitos anos atrás, a Cataratas é uma grande empresa e eu fui conversar com você e era difícil chegar ao surf. Não é como hoje em dia você fala de surf, Medina, Toledo, Bica, todo mundo fala de surf, né? Mas nessa época era uma ideia muito nova, né? E eu achava que, cara, para mim, Marcelo, muito obrigado por você acreditar em mim, no Museu do Surf, né? Que passaram 6 milhões de pessoas lá, é isso mesmo? Acho que já deve estar em 7 milhões. Já. 7 milhões, né? E o que é legal é que você me dava a oportunidade de levar as crianças do Morro do Alemão, Morro do Turano, dentro da nossa missão, voltando aí, né? Eu pegava o pessoal da UPP, o Relações Públicas, que era o Tiago Freitas e o comandante da UPP, o Daniel. Eles tinham um ônibus, né? E levavam as crianças. Quando eles não tinham ônibus, eles pagavam do dinheiro deles para levar lá. Eu levava no aquário, levava no zoológico, levava no trenzinho do Sávio, né? O trem do Corcovado. Corcovado. E era muito legal você ver assim, cara, a do trenzinho. Eram as meninas que estavam fazendo balé, cara. Aí você vê todas aquelas meninas assim, sem poder aquisitivo, todas bonitinhas, que se arrumaram. Para elas era uma grande... Fiquei até emocionado, felicidade, cara. né? Assim, de ver, aí de subir o bondinho, se olhar, a alegria das... É muito bom, cara, entendeu? Uma das fotos que eu tirei várias fotos, eu adorava quando chegava no lobby do aquário, aquele monte de turmazinhas, de criancinhas formadinhas para ir visitar o aquário, mas as que mais me chamavam a atenção eram as crianças de escola pública. O brilho no olho, porque uma criança de escola privada tem vários acessos, que já foi a Disney, já foi a outra, mas uma criança de escola pública nunca foi a lugar nenhum, normalmente. Então, uma das fotos que eu coloquei no outro livro, que é o livro sobre o aquário, é exatamente isso, é o brilhinho no olho dessas crianças vendo aquilo inacreditável para elas. Não tem dinheiro que pague essa alegria, essa satisfação. E dar acesso a essas crianças é importantíssimo, né? É um Marcelo, prazer, né? Até voltando o tema aqui, queria te agradecer ter colocado lá o Museu do Surf. Eu, em parceria com o Aquarrio, retirei as pranchas de lá e reformei todas elas, né? Porque estava precisando dar uma reforma, né? Para poder... E estou tentando com o Rafael, que é uma pessoa maravilhosa e também tem novos negócios, de retornar lá
o museu, mas de uma forma com um pouco mais digital, um pouco mais, como é que se fala? Porque tudo na vida evolui, né? Claro, Eu acho que naquele primeiro momento que ficaram lá 7 anos as pranchas, agora eu estou querendo Nossa, fazer... já tem 7 anos. Já tem 7 anos, né, cara? Tem 7 anos que ele você abriu, vê, né? Porque a gente tem uns 4 antes, já tem uns 11 anos, né? E aí você vê, Santos tem um museu legal, Cabo Frio tem um museu legal, vários estados do Brasil tem um lugar legal, e o Rio de Janeiro não tem, cara. E eu tenho 150, 200 pranchas, estão paradas, incrível, entendeu? E, por exemplo, eu tenho uma prancha do Ed Aikau, é a única no mundo fora da família. Não tem valor, cara. Eu nunca expus essa prancha porque é muita responsabilidade. Ela pode valer 30, 40 mil dólares, né? Então, eu queria tornar isso mais público, né? Mas de uma forma mais, como é que se fala assim? Como o aquário, mais digital, com mais comunicação. Porque a prancha só é legal, entendeu? Física, né? Mas eu acho que digitalizar, botar mais informação, isso pode ser legal, não pode? Eu acho. E você acha que o aquário, a gente pode voltar a fazer isso? Não, com certeza. Eu hoje não estou mais na direção executiva. Eu saí da direção executiva, foram 14 anos. Você me apresentou, Rafael, nota Isso. 10. Eu sou presidente do aquário, claro que a minha opinião é muito respeitada, mas eu antes era o primeiro-ministro e agora sou rainha da Inglaterra. A rainha manda mais faço uma presença, mas não mando nada. Então, na verdade, assim, a gente conversa sempre com eles. Eu dou assessoria para ele sempre. O Rafael, que hoje é o responsável. E tem sempre... outra pessoa de novos negócios que ele falou. Esqueci o nome dele. É um cara que entrou novo, que está cuidando dos três parques. E pode, se não for, eu gostaria que fosse no aquário, mas se não precisa ser no aquário, nós temos outros parques, o zoológico, né? Que também... mas o aquário tem muito mais a ver no aquário. Né? Você está falando de água, de mar. E também lá tem muito espaço, né? Não, tem, eu acho que tem. Talvez não seja tão grande quanto foi naquela vez, porque a gente ocupou um espaço enorme. Entendeu? Não, mas o aquário lá, aquele prédio assim como um todo, ele é muito maior do que aquilo que está lá, né? Não tem... Não, com certeza. Mas vamos falar depois. Legal, eu sou muito grato. E, Davi, então, e o pior afogamento que você já viu assim na praia, de campeonato de surf? Teve um que... teve ali na Niemeyer, o cara caiu, você chegou a ver aí? Aquele dali foi fantástico, né? O cara foi... Qualquer afogamento, ele é muito dramático, dependendo da relação que você tem com aquela situação. Eu me lembro, assim, uma situação muito, quer dizer, engraçada e uma outra situação muito trágica. A trágica foi... A gente estava... chegou um socorro de um grau 6, que é um grau muito grave, é o último, parada cardiorrespiratória. A gente saiu correndo com a ambulância, paramos, e como a gente faz sempre, né? Sai correndo com material. E na hora que eu pulei na areia, era alto, e eu torci o pé. E mesmo torcendo o pé, eu continuando capengando. Chegamos lá, fizemos a ressuscitação. Em 10 minutos a pessoa estava viva, né? A praia toda aplaudindo o esforço que a gente tinha. Acho que as pessoas viram que a gente estava capengando, mas nem por isso a gente parava, né? E, assim, foi dramático, porque é dramático você achar que você tem que fazer o socorro e tá com dificuldade de chegar no socorro. E, às vezes, segundos fazem a diferença, Com né? certeza. A outra engraçada, né? Que eu acho engraçado, né? Mas que é uma lição de vida, é que a gente estava no Corpo de Bombeiros no fim de semana, e naquele fim de semana teve uma comemoração e tinha um almoço maravilhoso, sorvete, e aí eu comi pra caramba, e quando eu comi pra caramba, bradou o socorro, e aí eu olhei e falei assim, o socorro ficava a 300 metros, não tinha como pegar a ambulância e ir. Então eu comecei a correr. No meio da corrida eu falei, mas meu Deus, por que eu comi tanto, cara? E aí eu aprendi a lição. Você você trabalhando no APH, no socorro, você não pode comer. Você tem que deixar, tem que ser uma dietazinha. Mas foi tudo bem. Mas assim, foi um sufoco. Uma coisa que eu admiro muito, que eu sempre fui lá no Gemar, é o Zero ali no Botafogo, como é que chama? Isso, Zero, né? Aquilo que está escrito na parede. A qualquer hora, com qualquer mar, né, cara? Então, os guarda-vidas, para mim, estão de parabéns, né? Que muita gente, às vezes, olha assim o guarda-vida, o cara lá na torre,
queimadão, olhando. É romântico, assim, né? É romântico, que bonito. Aí, mas é que nem a tempestade, o tempo muda, né, cara? Entendeu? A gente sabe disso, surfista, a gente que está na praia sabe como dói você ficar no sol o dia inteiro ralando. E como você chega em casa exausto. Você não fez nada, mas você chega em casa exausto. Mas o que eu falo sol, é que a coisa muda, né, cara? De repente você está num dia assim, mas tem outro dia que você está na torre sozinho, né? Não, o teu amigo que saiu ali para pegar comida, como é que se chama? O rancho, né? Estou falando até do linguajar dos guarda-vidas. E aí o cara está sozinho, o cara se afogando lá, mar enorme, e ele tem que ir sozinho mesmo, né? É essa situação que você contou mesmo, né? De um guarda-vidas que quase se afogou, foi fazer o socorro e estava se afogando junto. Às vezes acontece, porque guarda-vidas morre no Havaí, morre na Califórnia, morre no Brasil, porque no momento tem coisas que superam a competência aquática dele, né? Você estava contando uma história que você foi levar umas pranchas para gente experimentar lá no Gemar, e no dia o mar estava gigante, e a gente amarela, mas tem que entrar, né, cara? Eu vou falar para vocês, era uma apresentação do Gemar, no meio da barra. Eu tinha feito umas pranchas, 20 pranchas de resgate para doação. Tinham as alças, né? E as pranchas eram novas, né? E o mar, meu irmão, aí não tinha Carlos Burle, não tinha ninguém, o bicho estava pegando enorme. E eu falei, porra, para entrar nesse mar só de helicóptero, né, cara? Não tinha jet ski, aí o helicóptero botou lá fora, mas eu vou te falar, eu estava extremamente desconfortável lá fora, porque e a prancha lisa, eu estava com medo, as alças não eram duras como antigamente, de nylon. Falei, pô, se meu pé entra, ou a mão, um braço ali, escorrega ali na alça, né? Mas aí fui inteligente, né? Mar enorme, não sei nem falar o tamanho, mas é o tamanho que a galera faz towing aí, gigante, 10 pés, né? Fechando tudo. Aí esperei a maior série e fui atrás né, que na hora de sair você não pode vir. Claro, você tem que surfar o antes da hora. Né? Aí deixei sair que nem uma bala, né? Mas, cara? Rico, eu acho que é isso que é muito importante em todos nós. O afogamento acontece com qualquer um. Né? Com Ed Alcal, por exemplo. Né? O maior surfista do mundo se afogou. Então, né? assim, o que a gente tem que saber é qual o limite que você tem que respeitar. Qual a sua competência aquática? Por exemplo, uma criança que sabe flutuar e você bota ela na praia, ela se afoga, ela morre afogada. Então, assim, a gente que, nós somos muito bons nadadores, surfistas, mas se botar a gente em Nazaré sem preparo, a gente vai morrer em Nazaré. Antes de botar na água, já morre. Então, assim, é muito importante quando a gente saber o limite, né? Exatamente. Respeitar o limite. O teu limite. E esse limite muda dia a dia. Né? Você chega na macumba, tá de um jeito, amanhã tá de outro jeito. Eu tive o prazer de fazer a primeira escola de surf no Brasil, né? De novo, na missão de devolver o esporte. Não, agora que eu estou pensando, de educar, de devolver ao esporte todas as oportunidades que me deu, de viajar pelo mundo, ir para a Europa, ir para Bali, para a Indonésia, para o Havaí, Califórnia, tudo que é lugar, né? Então, a primeira escola, em 82, era gratuita. Eu fiz no Arpoador com Fernando Bittencourt, Picuruta Salazar, Almir Salazar, o Ismael, que já faleceu, vice-campeão do mundo, né? E uma das primeiras coisas que a gente fala na escola é observar o mar, né? Eu não sei dos protocolos, né? É isso mesmo. Está falando dos limites. Olhar o mar. Por onde você vai entrar, por onde você vai sair. Onde é que estão as valas, né? Exatamente. E o seu limite, que às vezes você vai no mar grande, entra na Macumba, né? Que a gente surfa mais lá. Você olha assim, parece Tamarola, mas se tu observar mais por um tempo, pode vir as séries grandes, entendeu? E ali, se o surfista profissional, ou amador, ou iniciante não observar, né? Pode sair do limite dele, né? Entendeu? Observar, eu falo na escola de surf, aonde que acontece o maior número de acidentes, sabe onde é? É no quebra-coco. Claro. Né? O cara, quando vai sair d'água, né? Naquele mar pequenininho, na Macumba, aquela onda cheia assim, ele para assim, aí ele vai surfar o quebra-coco, a prancha vira, né? Eu já vi ali no quarto, o guarda-vida caiu em cima da quilha, a quilha perfurou o pulmão dele, entendeu? Muita surra. A gente já levou surra ali. Entendeu? Todo mundo leva. E quais são aqui, já que a gente está tendo a oportunidade de ter uma pessoa tão preciosa, fala aqui para a população, para os surfistas, né? Que eu acho que tem dois tipos, né? Para o cara mais graduado, que é a galera que nos vê, né? O surfista, e também para a população. Quais são os principais protocolos para evitar um afogamento? Bom, primeiro,
é saber exatamente se você tem competência aquática para aquele dia. Você pode surfar sempre na macumba e chega num dia, tá storm, aquele dia não é o teu dia. E às vezes acontece de ser pilhado pelos outros que estão contigo. Não, vamos lá. E aí você entra no sufoco. Então, assim, não entrar no rabo, né? Na hora de descer, a maior ocorrência de trauma, e isso é muito perigoso para o surfista, que é você perdeu a consciência, bateu no queixo na hora de dar um peixinho, ou bateu com a prancha na cabeça, perdeu a consciência, você está afogado. Se não tiver alguém para te tirar em 15 segundos, em 10 segundos, você está morto. E isso acontece com muita frequência. Outro dia mesmo, um amigo nosso que anda de stand-up, esqueci o nome dele, ele é do Delírio Tropical. Eu acho que é Bruno, né? Um cara, boa pinta, grandão, tá sempre dentro d'água. Eu estava dentro d'água esse dia, mais pequenininho, meio metro, água fria. De repente eu vejo muita gente lá fora fazendo um cercado. Aí eu peguei uma onda, quando eu saí já tinha... Aí, pegaram ele no fundo, mesma situação. Perfeito. Aí morreu, deu sorte de ter o guarda-vida, eu não estava lá presente, e um médico na praia, sobreviveu. Tu vê o cara andando, o cara literalmente morreu. É cara. sorte, Hein? é sorte. Né? Porque na maioria das vezes não dá tempo e ninguém vê, ou você olha a prancha sozinha, não o cara dá tempo foi de pro fundo, encontrar. ficou lá embaixo e aí deu sorte de alguém estar lá. Então é muito importante aquela zona que você está entrando no mar e vem alguém surfando, fazendo a onda. Sabe, duas pessoas não podem passar pelo mesmo lugar. Escolhe a parte arrebentada da onda. Não tenta passar pela parte que não está arrebentada, porque ali é exatamente onde o cara que está surfando vai passar. E a colisão de duas pranchas é a maior causa de problema de afogamento no surfista. A própria Praia da Macumba, né? Quando eu comecei a surfar lá, acredito... Pô, que ano era? 68. Eu era garotinho, era... 70, 30, pô, há quase 60 anos. 50 Nem fala e poucos. isso, não, Rico. eu não me importo. Você não parece estar com mais de 40 anos. Não, pô. eu me orgulho de... Eu sei, ontem eu remei até as ilhas, né? Pulo quanto, porque... E o que é gozado, que ele fala, pô, Rico, você está bem fisicamente. Cara, vem uma Covid, te mata, brother. Vem uma bactéria, não tem... O cara é tão tarado, que eu tava na macumba surfando, vem ele nadando. Eu falei, Rico, o que você tá fazendo aí? Você tá com colostomia, Rico. Porra, você não tinha que estar dentro da... O cara tava tão tarado na água que ele com colostomia... Tinha tido uma diverticulite, uma coisa assim, tava dentro d'água nadando. Eu falei, pô, o Canaã não vai gostar disso. Canaã, que me operou na emergência, é um grande amigo, ele não está mais presente com a gente, mas é como se fosse um pai para mim, está espiritualmente. Eu até sempre falo com ele, não é papo de loucura, ótimo, não, que ele é um cara tão especial, cara, que ele se torna presente. O filho dele, levei para o Havaí, o Daniel Canaã, gente médico, né? Então... Ele falou, Rico, você não pode... Eu tive diverticulite, aí fiquei com o intestino para fora, de cada 4 caras, 3 morrem, ele falou, né? A coisa ruim não morre assim, não, ainda tem a minha missão aqui. Mas o Canaã é muito bom cirurgião, é muito bom cirurgião. Aí ele me operou, né? E aí eu falei, doutor Canaã, eu preciso entrar no mar, se eu não entrar no mar, eu vou morrer. Mas você também pode morrer, entrar no mar. Eu falei, pô, se morre de um mão do outro, melhor entrar no mar. Daí aquela água salgada, né, cara? Vai curando tudo, né? Vai curando tudo, cara. E eu me lembro uma vez até de eu observando o mar. Muita história, né? Eu peguei um dia grande, estava uns 2 metros na macumba, e entrei e fui remando lá fora, bem atrás da arrebentação. Mas só que eu não me toquei, cara. Aquelas pranchas de remada não tem cordinha, né? Meu preparo físico estava 0, eu não podia, né? Cara, vieram umas ondas ali perto daquela... Lavou? Pô, não, cara, não pegou, porque se pegasse, cara, eu fugi delas, né, cara? Entendeu? Mas... Só porque nas minhas palestras eu falo uma coisa interessante, que é mais fácil você morrer indo para a praia do que ao chegar na praia. E é mais fácil você morrer na praia do que entrando dentro d'água. Então, o lugar mais seguro é dentro d'água. Dentro d'água, né, assim, o mar, né, todos nós e a galera que está nos assistindo, assim, para quem não pega, pô, esse contato com o mar, né, cara, assim, poder ir lá para fora e se sentir bem, né, cara? Quando uma criança vai aprender a surfar comigo, quanto tempo eu demoro? Cara, a principal coisa é você fazer a criança gostar, se sentir bem ali, né? Às vezes, quando é muito pequenininho, né? A gente mergulha na onda, aí pega
aí ela vai sentindo confiança, né, cara? Essa relação com os guarda-vidas, com o mar, com os oceanos, né, cara? É uma coisa encantadora, legal. né? Mas Fala um pouco sobre isso, Davi. Deixa eu só falar uma coisa que fala do guarda-vida, que eu acho que é sensacional. Um caso que teve em Recife, e depois até tive um programa com a Ana Fátima Bernardes, em que esse pessoal de Recife estava lá junto comigo. Foi um caso brabo, em que havia bandeira vermelha, os guarda-vidas disseram para não entrar na água, e aí, como acontece hoje, a maioria dos ataques acontece com turista, e não com morador que já conhece, já sabe o que deve ou não deve fazer. Essas duas meninas, uma prima da outra, entraram, né? Ainda que o guarda-vidas tinha dito, não entra. Entraram, e uma corrente de retorno levou elas para fora. Então, Mar grande. Não estava grande, mas estava um mar agitado, levou elas para fora. Quando levou elas para fora, o guarda-vidas foi com um jet ski, teve um cara dirigindo, teve um outro rapaz que era o guarda-vidas, foram. Aí a norma diz que ele precisa ir primeiro na que está mais para fora da água, né? Então eles foram primeiro na que for mais para fora. Mas quando eles foram primeiro na que estava mais para fora, desculpa, eles iam pegar primeiro essa menina, mas quando eles viram a outra menina está mais para fora, quando eles foram, tá, essa menina tinha acabado de ser atacada por um tubarão. Caraca. Além de se afogar, ela foi atacada? Não estava se afogando. Na verdade, ela estava sendo atacada por um tubarão. E aí, eles chegaram próximo, já tinha uma mancha, essa menina morreu porque a mordida foi na femoral. Caramba. Então, nesse caso, não tem o que fazer. Mas havia uma poça de sangue na água, e esse salva-vida, que estava estudando biologia, né, ele vai e se joga dentro d'água. A menina já estava afundando, ele pega a menina e traz ela para o jet ski. Cara, assim, então, assim, comprometido com... Não, é um herói, porque poucas pessoas teriam a coragem de se atirar na água suja de sangue, que tinha acabado de agir um ataque de tubarão. Tem que ter muita coragem. E amor pela profissão, amor né? pela profissão, exatamente. Então, eu acho que amor sim, pelo próximo, né? Isso mostra como é incrível o trabalho do guarda-vida. Você falando nesse negócio de femoral, também tem um caso no Havaí, do Serginho, né? Serginho era um surfista, né, da antiga, eu esqueci o sobrenome dele. Era um sobrenome famoso. Ele estava surfando no Havaí, ele era um pouco gordinho, né? E aí ele cortou a femoral, né? A quilha bateu na femoral, estava surfando um dia em Laniaqueia, e aí um cara tentou ajudar ele e foi buscar socorro. Mas aí não deu tempo, né? Aí ele acabou falecendo lá. Eu ajudei, era dia de Natal, como é que se fala? Dia de Natal, eu estava trabalhando numa empresa, me ligaram para dar notícia para a família dele, né, cara? Essa família, agora, eles era uma MPM, era a empresa que fazia aqueles anúncios da Hollywood, de canoagem. Sei. Empresa de marketing. De marketing, MPM, né, cara? Eu tive que chegar lá para dar troço muito ruim, né, cara? Ser guarda-vida também tem esses momentos difíceis, né? Assim, né? Tem muitos momentos difíceis, né? Você tem que lidar com a morte. E dentro desses três, que era Paulo, eu esqueci, era MPM, era o nome nome de cada um, né? Um deles falou que a família, alguém da família tinha sido morto por um raio. Também acontece isso, hein? Nossa, que azar, hein? Acabou de morrer um rapaz agora. Não, que parece que a gente fala, da Gávea. Quando a gente trabalha quando está próximo ao mar, né? Assim, você principalmente está muito próximo. Esse é um ótimo aviso também para gente. Parece quando você está na água e está trovejando, você é o ponto você é o para-raio dentro da água, porque você é o ponto mais alto dentro da água. E também tem uma energia, não é só o ponto mais alto. Tem alguma coisa de energia? Não, é o ponto mais... Você está ali, assim, é como se você fosse o para-raio ali e está isolado, só você na água. Então, o risco é muito grande. Eu sugiro sair. Antigamente, eu não ligava muito para isso, não. A gente não ligava para nada, né? Mas agora Sabe que teve um caso agora, a gente estava, eu e Roseni, a gente foi para o Pantanal. Tem 3 semanas atrás. E a gente estava num lago que estava cheio de jacaré, mas era uma enormidade de jacaré, muito interessante. Todo mundo ali era um grupo.
E aí, daqui a pouco, a gente estava até com o Lawrence Waba. Sabe quem é o Lawrence Waba? É um cinegrafista famoso. Você ouviu falar dele? Ele é mergulhador, ele agora filma A Vida Selvagem. E aí, daqui a pouco, o Lawrence olhou para um rapaz e olhou e falou assim, caramba, o que é isso? O cabelo dele estava em pé, assim. Aí, daqui a pouco, o meu cabelo não, porque eu não tenho cabelo. Meu cabelo não ficou em pé, mas você não o corre cabelo esse dos perigo. outros começou a ficar em pé. Mas o que A gente achou mal barato, né? Pô, que legal, olha só, que nunca vi isso, não sei o quê. Tá. Aí depois alguém falou que isso era um prenúncio de raio, Ah, é? que a gente deveria ter saído de lá. Aí depois fomos ver na internet, essas coisas, tem vários casos. E acontece isso mesmo? Em que é um negócio... Tem que ter cabelo para isso. Tem que ter cabelo para perceber. Eu, infelizmente, não vou ter isso. Mas é engraçado isso, que o cabelo fica em pé... Eu nunca e é tinha escutado... prenúncio de que pode cair um raio ali naquela região. E o que eu acho legal desse programa aqui, do podcast, do Aloha, é que a gente fala de coisas sérias, mas tudo na brincadeira, né? Tem que É ser assim, bem assim, descontraído, né? Você vê- Mas é assim que você se mantém jovem, né, Rico? Eu também, eu tô com 85 anos, parece? Não parece, cara. Eu tô com 105. Pois é, então. Você ainda continua pulando corda? Pulo. Que coisa, Pô, o cara pula a corda, Não, bate ele não no... pula, É fantástico. Malabarismo. Fantástico. É bom invejável, cara. É bom quando a corda bate nas costas, quando você pula sem Machuca cabeça, que aí dá aquela lambada, não posso errar, né? Mas muito bom, né, cara, a gente poder estar falando isso aí. E você, assim, qual foi o pior ataque de tubarão, assim, que a galera aqui gosta do ataque, assim, das Cara, coisas radicais, entendeu? Sim, tem vários ataques muito ruins. Um deles, que eu acho que... Eu até, quando dei palestra, eu dei várias palestras em Recife, em uma outra palestra tinha na minha frente, porque quando eu dou palestra no Brasil todo, eu dei mais de 100 palestras, a gente fala, não precisa ter medo de tubarão, não tem por que ter medo de tubarão, não sei o quê. Mas quando você está em Recife, É um diferente. não adianta você falar para o cara, porque ali a realidade é completamente diferente. Em uma dessas palestras estava até um desses caras, tinham 2 de cadeira de roda, um outro, todo mundo ali assistindo. E esse rapaz, até num outro livro que eu tenho sobre tubarões, ele perdeu os 2 braços. Com tubarão? Porque, uma das pessoas diz, não, quando você estiver sendo atacado, dá um soco. Ah. Eu não recomendo isso. Quer dizer, claro que você, na hora que está sendo atacado, você vai reagir da forma que você puder reagir, E às vezes como nem qualquer dá presa. tempo, às vezes não dá tempo. Mas achar que você vai evitar um ataque dando soco no tubarão é bobagem. Chega a ser ridículo, né? Esse cara perdeu um braço, e aí foi se defender com o outro e perdeu o outro. Ele perdeu os 2 braços. Mas ele foi Então, se defender? Ele Ou foi foi se uma defender. situação que aconteceu Eu não sei exatamente, é difícil dizer, porque quem tem que contar a história é ele, e também para ele foi um Nem estresse. se lembra, né? Mas a história é que ele perdeu os 2 braços. Então, assim, eu acho que a maioria dos ataques em Recife, a gente sabe, o cara morde a perna, às vezes perde uma parte do dedo, do pé, uma parte da mão, não sei o quê, mas esse cara, para mim, foi um dos piores lá. Claro, tem uns que morreram. Mas no caso dele que sobreviveu, talvez seja um dos piores, eu acho, de trauma. Em 75 eu fui para a África do Sul, né, com o time havaiano, né? E lá tem muitos ataques de tubarão. O Sean Thompson, que é bicampeão mundial sul-africano, grande surfista, o Ernie, o pai dele, perdeu na praia do campeonato Bay of Plenty, lá em Durban, perdeu o braço, né? E a gente foi no primeiro ano lá para Jeffreys Bay, aí eu me lembro, a gente estava surfando num lugar lá chamado Phillip Island. Aí tinha umas marolas lá, a gente estava fissurado. Fui eu, Otávio, eu acho que Maraca, se não me engano, e Paulo Proença. O Paulinho, nosso querido Paulo Proença, não está mais aqui, saudoso Paulinho, o Maraca não estão. E aí eram uns 4 caindo na água. Eu falei, pô, 25% de chance. Aí saiu o ratão. Aí quando eu fiquei lá fora, 100% sozinho. Out, né? Muita doideira. E lá em Jeffreys Bay mesmo, eu aluguei uma casa, eu estava com Picuruta Salazar, essa é incrível, né? E eu coleciono prancha. E o cara lá tinha sido mordido por um tubarão. A cicatriz dele era das costas até a rabeta, até as nádegas, né? Aí ele falou, pô, aqui tem muito ataque. Eu falei, não, que o cara que aluga a casa não vai falar que tem muito ataque, né? Cara, e o dele foi em Nahum Reef. Nahum Reef era uma onda, sei lá, não é muito... Tinha os campeonatos Guston 500 lá, e até falando do Paulinho, o Paulinho fez uma final
de campeonato, foi para a final lá em Nahum Reef. E ele me falou que ele estava surfando durante o dia, lá pelo meio-dia, em Nahum, tinham 3, 4 caras. O cara atacou um deles, depois atacou esse cara que eu aluguei a casa, e ele estava de roupa de borracha, então ele não sabia o tamanho do damage, do ataque. Aí ele botou a prancha reta e foi tudo sangrando, chegou lá na beira e desmaiou, né? E aí botaram ele em cima da prancha, né? E aí chegou a ambulância lá não era como essas ambulâncias grandes daqui, né? Na época lá era aquela tipo... assim, um carrinho que você bota o cara atrás, era uma Fiat, caminhonete. Uma caminhonete. Aí tiveram que serrar a prancha, né? E aí, como é que se fala assim, catalisou, como é que catalisou? Não, assim, o sangue... Né? Coagulou, e aí não podia separar o cara da doideira, né, cara? Então, grudou. assim... Grudou, né, cara? E eu me lembro da prancha, né? Assim, a África do Sul é um lugar, assim, como é que se fala? Eu tive em Durban, visitando o Natal Shackboard. Eles têm o Natal Shackboard, que é uma instituição que exatamente para colocar as redes de proteção, que na verdade mata muito mais animal do que protege. E mergulhei na África do Sul também com tubarão-tigre. Mas é interessante... Como o surf, a questão do surf salva, a gente fala é que, estatisticamente, o número de mortes entre banhistas, o índice de fatalidade é muito maior entre banhistas do que entre surfistas. Exatamente por causa da prancha. Primeiro que o surfista normalmente está em grupo. Então, quando um é atacado, os outros ajudam e conseguem resgatar ele. Interessante, eu não sabia. Que é o que a gente fala. Quer dizer, a maioria dos ataques, se a vítima é resgatada, tirada da água, para evitar o afogamento, e a hemorragia é contida, a possibilidade dele sobreviver é grande. Então, o surfista, acontece isso, e a prancha, muitas vezes, serve de anteparo. Que foi ele morde a prancha, às vezes não morde, dá aquela mordida investigatória na prancha, em vez de dar no surfista. Então, tem essa questão. E o banhista, não. O banhista está, normalmente, sozinho, especialmente o banhista nadador, que é o cara que vai nadar lá fora, numa área que tem ataque. É um negócio totalmente sem sentido. Não faz o mínimo sentido isso. E isso acontece muito. Agora, o último ataque que teve na Austrália, do tubarão branco, foi um nadador que foi atacado. Porque o nadador está muito exposto. Ele não está com o corpo dentro d'água, ele está só com uma parte do corpo dentro d'água. Marcelo, eu tinha uma curiosidade assim, né? Até um amigo meu que... O Valtinho, que a gente conversando, que você viria aqui, né? Assim... A prancha de surf tem alguma cor que pode chamar mais atenção ou menos? Uma prancha vermelha chama mais atenção? O amarelo? Não, o que chama mais atenção é contraste. Então, assim? Seja a cor que for, uma única cor atrai menos do que uma prancha que tenha várias cores contrastando, preto e branco. Certo. Cores que contrastam. Isso chama mais atenção. Então, vai mudar totalmente o estilo são do todas listadas, vermelho e amarelo. Os casos de ataque de tubarão em Recife, com surfista especialmente, é porque o surfista ele é muito bronzeado, mas a palma da mão e a sola do pé não se bronzeiam. Aí chama atenção. Então, quando o cara está na água surfando, às vezes... Por isso que, às vezes, atrai a atenção do tubarão numa área de água turva que ele não enxerga direito. Então, é como se fosse um peixe dando um pulo, isso que ele vai investigar, né? Então, uma prancha assim... Ele está ali... Naquele momento, ele atira primeiro, depois que ele pergunta quem é. Certo. Então, no caso, assim, um tombo, o cara está na prancha, cai. No caso daquele... Não, assim, é muito azar, né? Não, mas o caso do Portinari, João Portinari foi sim, ele podia ter ganho a Mega Sena acumulada 3 vezes, mas ele foi atacado. Quer dizer, é um caso único que nunca mais vai acontecer. Foi assim, o que aconteceu com ele é que ele estava fazendo aquelas manobras, ele estava muito para fora, atraiu a atenção de um tubarão branco, oceânico, que tem que investigar, e ele veio investigar. E aí o azar foi, quando ele veio investigar, que chegou próximo da prancha, foi quando ele fez uma manobra e botou a perna dentro d'água. Quando ele botou a perna dentro d'água, o tubarão foi lá e deu aquela mordida investigatória. Porque se o tubarão quiser realmente te comer, ele vai comer. Não tem o que fazer. Inclusive, tem uma coisa popular que diz que quando você come ele, é cação, quando ele te come, é tubarão. Então,
Cação e tubarão é a mesma coisa. Eu ia muito para Búzios com meu amigo Pedroso e eu adorava ir lá nessa ilha, né? Como é que é o nome da ilha? Ilha Branca? É aquele que estava remando lá em Búzios. Em Búzios? Putz, é uma ilha bem longe, eu adorava ir lá sozinho para poder remar. Você pode continuar indo. Sim, eu já mergulhei muito em Búzios. Durante quase 5 anos, a gente mergulhava em Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Nunca aconteceu nada. Então, as chances são irrisórias. Eu sempre sonhava em ir de Búzios a Cabo Frio remando sozinho. Mas sem nada, né? Aí eu fui o primeiro ano com a minha família e o mar estava grandão, uma ventania danada, água fria. Pô, Rico, tu não vai, não. Falei, tá legal, esse ano eu não vou, eu vou ano que vem. E no ano seguinte, estava igualzinho, agora não pode, agora eu vou de qualquer maneira, né? Aí foi sozinho, né? E aí foi legal, e aí foi interessante, tem um amigo chamado Carlos Augusto, e ele ficou de me pegar de carro lá. Só que eu fui mais rápido do que ele esperava, entendeu? Assim, eu não tinha cálculo, não tinha nada, né? Não tinha... Né? Aí fiquei esperando meia hora, 1 hora, o cara não chegou, eu peguei a carona. Aí quando o cara chegou lá, o Carlos Augusto ficou preocupado. Será que comeram velho? Mas eu sempre gostei, mas é longe, né? Pô, né? É longe, Já fui de lancha. É longe, às vezes o mar vira... que de lancha cansa, entendeu? Remando não cansa, né? Mas ali é um lugar assim que eu me lembro que eu passava assim por fora para fazer mais curto, sem encoxar, e era bem longe a praia e tinha cara de ter tubarão ali, me parece. Tem tubarão, claro. A Praia de Copacabana também tem tubarão. Todos os lugares, graças a Deus, tem tubarão. Espero que continue tendo, que ele é importantíssimo para o ecossistema marinho. Mas ele não representa nenhuma ameaça. Você vê que é isso. A gente tem 200 anos, não acontece nada. O que é interessante, assim, que também tem um equilíbrio. O tubarão ele deve ter uma função como predador. Essa não é uma questão. Às vezes as pessoas acham que o tubarão está atacando por causa de um desequilíbrio ou falta de alimentação. O tubarão, se está com um problema aqui, está com poluição ou falta de alimento, ele se desloca, como eu falei da população. Ele se desloca, vai para outro lugar. Ele não sofre um problema local. É diferente de um peixe que é fixo naquela área. É diferente. Aquela região... 99% dos ataques é por erro de identificação visual numa situação específica. Não é falta de alimentação. E aquela história que se bota assim um som, uma eletricidade, alguma coisa, isso daí pode atrapalhar, o tubarão não querer pegar... Não, o tubarão tem... são 7 sentidos. Um deles é campo eletromagnético. Ele tem células no focinho, ampolas de Lorenzini, que captam campo eletromagnético. Então, ele é capaz de, a metros de distância, reconhecer o coração de um peixinho batendo que esteja enterrado na areia. É mesmo? Então, é uma capacidade tem muita muito sensibilidade. Interessante. Em cima dessa capacidade, existem algumas coisas que estão sendo feitas. Já foi feito, inclusive, o Shark Shield, que era um aparelho que foi criado para proteger o surfista. O pessoal, o guarda-vida de Recife também usou uma época. Mas funcionou? Não funciona, porque aquilo ali foi feito um teste, colocaram um Shark Shield dentro de um atum e o atum foi comido. Então, ele não é efetivo. Tá? Existe hoje uma coisa que é Shark Barrier, que aí sim é já cientificamente comprovado, que é uma barreira eletromagnética que funciona por cabeça chata. E já está sendo instalada, chata, né? Que até poderia ser instalada em Recife, mas já é comprovado cientificamente, por cabeça chata. Só para ir. Agora, uma pergunta interessante, no Havaí, eles botam um chip no tubarão para ver a velocidade, e dizem que ele chega muito rápido em Mainland, na Califórnia, né? O tubarão é o peixe mais rápido que tem... Não, é que é mais rápido, tem peixes muito mais rápidos. Quais são os mais rápidos? Não, você tem o atum, é muito mais rápido, vários peixes muito mais rápidos, a cavala. Tá? São mais rápidos. O maco é o tubarão mais rápido, o maco chega a 40 km por hora. Mas a maioria dos tubarões nadam devagar, dá um pique, volta. Mas ele faz essas migrações transoceânicas. Então, na época a gente mergulhou na África do Sul com o tubarão-tigre, que estava naquela época lá. Na África do Sul. Depois ele sai de lá e vai para a costa oeste dos Estados Unidos. Ah, é? Então ele migra, o tubarão branco como a baleia faz também, isso. Né? As baleias fazem, mas a migração da baleia é um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, eles fazem essas migrações. Então, nem sempre... Então, olha, o cabeça chata não. O cabeça chata é um tubarão mais territorialista,
que normalmente fica naquela área, não sai daquela área, não é migratório. Certo. Uma curiosidade que eu tenho, quando eu ia para a África do Sul, a primeira coisa dos tubarões lá que me chamou a atenção, que tem um tipo de tubarão lá que ele entra para dentro do rio, para É o cabeça chata. É o cabeça chata? É. Aí, às vezes, você está 10 o único- quilômetros lá dentro do rio, amarradão, tudo lisinho, vou dar um mergulho aqui e ele ataca, né? É verdade? O cabeça chata é a única espécie que entra e vive em água doce. Mas lá é o Então- mesmo nome, cabeça chata? Aonde? Na África é Zambezi Shark. Zambezi Shark. É porque o rio Zambezi. Ele entra no rio Zambezi. E nos Estados Unidos chama Bull Shark. Mas ele... Bull de touro. Ah, é? É. E ele entra e tem vários registros, aliás, provavelmente muito índio na Amazônia morreu atacado por tubarão e não há registro disso, não foi registrado. Porque o tubarão, ele entra no Rio Amazonas e vai até 3 quilômetros para dentro do Rio Amazonas. Como o Rio Zambezi, o Rio Mississippi. E é o mesmo cabeça na chata? Austrália também. É o mesmo? É o mesmo cabeça chata. Pô, muito legal, pô. Então eu fico assim muito orgulhoso aí de ter duas pessoas tão profissionais, amigos meus, né? É legal que o surf, o mergulho, a vida oceânica assim atrai as pessoas, né, cara? Né? Assim, É uma relação grande, né? Legal. Você mesmo, queria te agradecer. Você me apresentou a Chloé Comon, né, cara? Com 11 anos, né? Era pequenininha. O pai dela já era amigo meu. Comecei a fazer as pranchas dela. Hoje, campeã mundial, né? O Phil Hasman também, né? Então, é legal. O Marcelo aí, pessoa tão brilhante. A gente fala, assim, com muito orgulho, né, cara? Assim, e aí, lembrar aqui... Só lembrar, a galera que quiser... Lançou agora, que dia? Lançou, não, tem um mês e pouco atrás. Né? Eu fui naquela palestra na Travessa, foi muito legal, né? E ele levou nosso amigo João Portinari, que foi mordido para dar o testemunho. É o cara que pode responder isso, por que ataca o homem, né? Ele foi atacado. Só para finalizar, o que quer dizer para vocês o espírito Aloha? Eu sempre faço essa pergunta assim para as pessoas, para você que eu botei Cara, quando você fala, porque eu não uso esse termo porque eu não sou surfista raiz como você, né? Ou como os outros. Mas quando você fala Aloha, para mim, assim, porra, é legal. É de bem com a vida. Eu acho que é uma coisa que significa assim, tô de bem com a vida, super legal. Mas é isso mesmo, né? No Havaí, quando os turistas chegam lá, eles falam Aloha, né? Antigamente, para dividir a alegria, dividir o amor, mostrar a cultura, né? O L do Aloha é o love, entendeu? E você? Eu acho que é isso mesmo, Rico. Você estar bem com você. Para você estar bem com outras pessoas, você precisa estar bem com você, né? Então, assim, você só pode dar se você acha que você tem o suficiente. Eu acho que Aloha é isso, é você poder dar para o outro o que ele está precisando e você ter para dar. Pô, muito bom. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né? E lembrar que o Gurumê mandou aí um japa especial. Olha só, aqui, Patrick, chega mais aqui, olha lá. Olha lá. Veio na prancha, veio na prancha do... Olha lá. Essa aqui já veio com a prancha do Davi, olha lá. Que coisa, hein, cara? Olha lá, galera. Então, mais uma vez... Eu achei que era uma tábua para servir. Agora que percebi que era a minha prancha. É a criatividade do Paulo e do Patrick, da equipe aí da GR Studios, né? Galera, GR, nota 10 aí para vocês. Eles ficam quietinhos ali, mas são super profissionais. Obrigado, Beto, né? O que é interessante aqui, quando eu vim ser entrevistado pelo Sérgio Malandro, né? Aqui, né? Aí estava o Fábio Pochá, estavam vários grandes artistas aqui, né? Eu falei, pô, que legal, eu queria ter um podcast, né? Aí eu vim marcar para falar com o dono daqui, com o Beto, né? Rico, eu não tenho nenhum podcast de surf, aí não quero nem saber, chega mais, você tá com a gente. Bom, hein? Aí não pude nem pensar, recusar. né, cara? Aí já dropei essa onda e tô aqui, né, cara? E você que está assistindo nosso canal aí, porra, faça o elogio, entre lá no nosso podcast, toque o sininho, se inscreva também no canal do YouTube, do Spotify, ia ficar muito feliz. E obrigado também a Betmotion, que viabiliza isso para a gente aqui, a Simples Reserva, e ao Gurumê com essa culinária japonesa maravilhosa. Aloha!